A paz do Senhor para todos os casais, principalmente para todos os casais que se tornaram parceiro do canal, que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus que instituiu o matrimônio possa estar no teu relacionamento conjugal e familiar. Que essas mesmas copiosas bênçãos alcance a você, esposo ou esposa que está chegando agora ao canal, nos assistindo pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus, que as copiosas bênçãos do Senhor estejam também em vossas vidas. Todos nós entendemos, e principalmente os parceiros do canal, que se tratando de relacionamento e principalmente relacionamento conjugal, as coisas não são bem fáceis. Diversos fatores podem influenciar o convívio dos casais, que passam por motivo de tribulação constante e este não percebe. Às vezes não estão apercebidos, vigilante, que alguns conflitos que estão passando naquele momento tem algo que possa estar influenciando. E por não perceber, por não estar atento, alguns, inclusive alguns, acredito que a separação é o melhor caminho, pois em alguns casos este problema parece não ter solução e começam a achar que um não serve para o outro. Isso muitas das vezes acontece no relacionamento conjugal. Hoje nós estaremos trazendo um tema muito importante, que se diz assim: crise no casamento. Como posso superar? Como é que eu posso superar as crises no casamento? Será se o teu casamento nunca teve crise ou você pensa que nunca passará por crise? Eu falei antes que todo relacionamento tem suas crises e principalmente no relacionamento conjugal. Agora nós iremos trazer uma lista de dicas que pode levar você a superar a crise no relacionamento conjugal. E no topo da lista nós colocamos identificar o erro. Identificar os erros e ao mesmo tempo reconhecer. O casal precisa identificar aonde eles estão errando. E após identificar onde eles estão errando, qual é o ponto que eles estão errando, aonde eles estão cometendo erro, eles precisam reconhecer. É um passo muito importante, porém não é simples assim. Por quê? Porque requer do casal um certo esforço. Requer do casal um certo esforço. Ter este olhar é muito importante porque os casais não sabem, muitos ainda não sabem identificar onde estão errando. Então eu preciso ter este olhar. Eu preciso estar atento, apercebido. Eu preciso visualizar e identificar aonde eu estou errando e ao mesmo tempo reconhecer o erro. Há também uma questão de que você, esposo ou esposa, pode perguntar assim: pastor, mas quem está errando é o meu esposo. Aí o esposo diz: pastor, mas quem está errando é a minha esposa. Ambos têm que reconhecer o erro. Se é o esposo que está errando, ele precisa identificar onde ele está errando e reconhecer que está errando. Se é a esposa que está errando, ela precisa identificar onde está errando e reconhecer o seu erro. E quando se trata de reconhecer, em Provérbios 28, versículo 12, diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará. Quem esconde os seus erros não prosperará. Mas quem o confessa e os deixa, encontra misericórdia. Preste bem atenção que aquele que erra e encobre, ele nunca vai prosperar dentro do relacionamento conjugal. Mas se ele identificou e reconheceu o seu erro, com certeza ele vai alcançar misericórdia. Quando há um desentendimento, é muito comum culpar um ao outro ao invés de chegarem a um acordo. Isso aconteceu com Adão e Eva. Deus disse para Adão: tu não deve comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva foi lá e comeu e deu para Adão. Em vez de Adão assumir o seu erro, ou a Eva assumir o seu erro, o que foi que Adão disse? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Lembrando que a responsabilidade estava sobre Adão e não somente sobre Eva.
Então reconheça onde você está errando. Pode ser que os dois estejam errando, ou pode ser que o esposo ou a esposa esteja errando. Segundo ponto, faça um sacrifício. Para ter um relacionamento feliz, muitas das vezes é preciso colocarmos a nossa vontade em segundo plano. Coloque o seu egoísmo em segundo plano. Coloque os seus pensamentos, aquilo que você deseja, em segundo plano. Passe agora a se sacrificar pelo teu casamento, pela tua esposa, ou a esposa pelo teu esposo. E isso está escrito na palavra de Deus em Éfeso capítulo 5, verso 25, que diz assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, se sacrificou por ela. Nesse contexto aqui, não serve somente para o homem, para se sacrificar para a mulher. A mulher tem que se sacrificar também para que tenha um bom relacionamento conjugal. Isso não quer dizer que o cônjuge não tenha vontade própria, não, meus irmãos, mas ceder de uma vez enquanto é bom para o relacionamento. Ambos têm que ceder. Tem momento que o esposo tem que ceder, tem momento que tem que ser a esposa. Agora, se os dois ficarem carrancudos dentro de casa, um para um lado e para o outro, não vai resolver as crises no casamento. Vamos para o terceiro ponto: nutrir o respeito. O respeito em um casamento é necessário, pois assim conseguimos entender a importância que cada um desempenha na relação. É muito importante a questão do respeito. O esposo respeitar a esposa respeitar o esposo. E quando se trata de respeito, eu trago um outro versículo da palavra de Deus, dessa vez em Éfeso, capítulo 5, verso 33, quase não sai. Assim também vós, marido, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite e reverencie o seu marido. Preste bem atenção que a mulher aqui tem uma ordenança que ela deve respeitar e reverenciar o seu marido. Mas isso não quer dizer que o esposo não deve fazer da mesma forma com a esposa. Às vezes acontece tanto desrespeito em uma discussão, e eu não estou falando de briga, estou falando de discussões dentro do lar que acontecem. Um xinga o outro vai e diz palavras pejorativas, amaldiçoa o outro. Então precisamos ter muito cuidado nessa questão. Tem que haver respeito entre os cônjuges para resolver as crises. O casal tem que se respeitar mutuamente. Desta forma, se no casamento ambos perderem o respeito, ficará muito difícil criar um laço de entendimento e de amor. Como se entender se os dois não se respeitam? Como se entender se os dois se agridem com palavras pejorativas, aí passa para agressão verbal, depois a agressão física? Então tem que haver respeito. Quarto ponto: comunicação, diálogo. É um dos fatores que dá início a uma separação. É a falta de comunicação, do casal parar para conversar. Nós vivemos hoje uma correria muito grande, né? Trabalho, crianças para dar conta, a mulher está ali aperreada para levar a criança para o colégio, e às vezes cuidar ainda dos deveres domésticos. Então essa correria tão grande que às vezes colocamos prioridade nessas questões e não prioridade no que diz respeito ao casal se sentar para conversar e ter aquele momento de diálogo para tentar resolver a crise que está acontecendo no relacionamento conjugal, né? O diálogo tem que ser reconstruído. Se você perdeu esse hábito de dialogar, os dois, de sentar para conversar, e não estou dizendo aqui para brigar, mas para conversar, os dois precisam reconstruir para que não aumente ainda mais o afastamento do casal. Sendo assim, tenham momentos de conversa. Diga: meu esposo, hoje eu quero conversar contigo. Minha esposa, hoje eu quero conversar contigo. Vamos conversar, vamos visualizar onde estamos errando, vamos parar um pouco e resolver as questões, porque o mais importante aqui não é o trabalho, o mais importante aqui somos nós dois. É isso aí. Quinto, confiança.
Essa é uma das virtudes mais importantes na vida de qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento tem que ter confiança. Relacionamento entre amigos tem que ter confiança. Relacionamento do patrão com o empregado tem que ter confiança. E principalmente no relacionamento conjugal. Afinal, se não houver confiança, no seu casamento é difícil ele sobreviver. Como sobreviver no casamento se não houver confiança? Você desconfia da esposa, a esposa desconfia do esposo, e essa desconfiança se torna até tão grande que a mente se torna uma oficina de Satanás. De que forma, pastor? Deixa eu lhe dizer. Às vezes a esposa vai para o médico, ela saiu 7 horas para o médico se atrasou, de repente o médico se atrasou, ela se consultou, já tinha demorado muito, perdeu o ônibus, mas no seu pensamento você já acha que ela está com outro, porque você não confia. Então não há como um casamento subsistir se não tiver confiança. Por último, erros do passado. Não é uma boa ideia trazer à lembrança os erros do passado para ferir o seu cônjuge. Tem muito cônjuge que no momento da conversa ele vai ressuscitar os erros do passado. Aquilo que já está enterrado, ele vai lá, arranca do cemitério e passa a vista um do outro. Não há nada mais frustrante que se deparar com os fatos do passado e reviver isto. É frustrante para os dois e isso traz prejuízo para o relacionamento conjugal, pois somente irá gerar novamente uma briga que já ficou lá atrás. Então, pelo amor de Deus, não desenterre o defunto. Já está no passado, foi um erro que o teu esposo cometeu, já jogou no passado, deixe lá. Foi um erro que a tua esposa cometeu, já está no passado, tente resolver o que está acontecendo agora e não ressuscitar o defunto que já está lá, podre. Não mexa com isso, tá bom? Que o Deus eterno abençoe a todos em Cristo Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Se você gostou, você deixa aí o seu comentário e compartilhe também um vídeo com outras pessoas aí no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Amém?